Se você quer investir ou já investe em fundos imobiliários e quer saber quais são as melhores oportunidades, mesmo em momentos de crise, no qual temos Selic bastante alto, esse vídeo é para você. Fica até o final, pois nesse vídeo eu vou te descrever na prática 5 ótimas oportunidades de fundos imobiliários para você investir agora. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e por aqui no meu canal compartilho com você as minhas estratégias de investimento e o que eu vejo melhor no mercado financeiro para te ajudar a chegar à tão sonhada liberdade financeira. Se você ainda não é inscrito, ainda não ativou o sininho, faça isso agora mesmo para que o YouTube sempre te recomende os meus próximos vídeos e você não perca nada do meu conteúdo. Além disso, me siga nas outras redes sociais, @GabrielPortoFis, no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social. Eu estou te esperando lá para compartilhar sempre mais conteúdos com você. Os fundos imobiliários, sem sombra de dúvidas, são a melhor classe de ativos para quem quer gerar renda passiva e mensal todos os meses. No momento atual que a gente está vivendo, com a Selic acima de 14%, sim, é possível montar uma excelente carteira de fundos imobiliários te rendendo mais de 1% em dividendos ao mês. Mas você precisa tomar muitos cuidados, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece é oportunidade de fato. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ótimos fundos imobiliários que passaram no meu critério avaliativo e que de fato são oportunidades neste momento. Antes da gente entrar para o conteúdo, quero te lembrar que eu sou autor desse livro, Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, livro no qual eu mostro na prática como escolher e analisar os melhores fundos imobiliários. Se você quer receber uma cópia como essa aqui na sua casa inteiramente gratuita, fica até o final desse vídeo, porque no final vou te mostrar como você pode receber um livro desse autografado por mim. Nos últimos meses, muita coisa foi discutida aí no mercado de fundos imobiliários. Será que os fundos imobiliários começarão a ser taxados? Muita gente veio com essa prerrogativa, né? E isso fez o mercado de fundos imobiliários cair. E a gente já tem uma certeza, vindo do próprio Senado Federal, que neste momento, pelo menos, os fundos imobiliários continuarão isentos de imposto de renda. Ou seja, o seu dividendo, que vai te render ali 1% ou às vezes até um pouco mais do que isso, continua totalmente isento. Ponto super importante para os fundos imobiliários. Segundo ponto, o preço dos fundos imobiliários continua extremamente atrativo. E é nesse momento que o investidor correto faz as boas escolhas de mercado. Compra aquilo que é melhor pelo menor preço possível. Ou seja, é possível comprar fundos imobiliários, imóveis através de fundos imobiliários muito mais barato do que se compraria de fato no mundo real. Então, o mercado de fundos imobiliários hoje apresenta um desconto que varia entre 10% a 20% em média em todos os segmentos. É uma oportunidade sem sombra de dúvidas que a gente não vê há muito tempo e por isso que a gente precisa aproveitar o quanto antes. Agora, falando de fundos imobiliários específicos, o primeiro que eu escolhi para a gente estar comentando no dia de hoje é o PVBI11, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, gerido pela VBI. E esse fundo imobiliário, muitas das vezes, fica ali escanteado, fica muitas das vezes fora do radar de muitos investidores por acharem que ele paga um baixo dividendo. Mas esse fundo imobiliário, ao meu ver, esconde um grande tesouro que eu quero te mostrar aqui agora. Olhando aqui, no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, esse fundo está sendo negociado por R$ 78,16, tá? Porém, se a gente pegar aqui no último mês, teve uma valorização de quase 3% dentro desse fundo imobiliário. Esse é um fundo que vem pagando aqui cerca de 50 a 55 centavos por cota nos últimos meses e tem um valor patrimonial de R$ 104,85, ou seja, um preço sobre valor patrimonial de 0,75. É um fundo imobiliário que neste momento está negociando 25% abaixo do seu valor patrimonial. E é aqui que mora, na minha concepção, o grande ouro desse fundo imobiliário. Quem olha somente para dividendos e aluguel neste momento desse fundo imobiliário não entende de fato onde mora a grande oportunidade dele, que ao meu ver não está só nos rendimentos, mas sim no potencial de valorização que esse fundo
possui. E a grande qualidade desse fundo imobiliário está nos seus imóveis. São imóveis extremamente modernos e muito bem localizados. Aqui a gente está falando de 7 imóveis, 7 prédios diferentes, todos na área nobre da cidade de São Paulo, na região conhecida como a Grande Faria Lima. E lá estão as grandes empresas internacionais. É lá que estão os grandes escritórios, seja de BTG, XP, Google, Amazon, Shopee, entre outras grandes empresas. Se a gente dá uma olhada aqui no relatório gerencial desse fundo, a gente percebe que 77% dos imóveis desse fundo imobiliário são classificados como AAA, ou seja, a maior classificação de modernidade que um imóvel pode ter no Brasil. Outra coisa que chama atenção aqui no PVBI é a sua vacância. Hoje ela está em 15,7%. Não é vacância considerada baixa, é uma vacância considerada média, mas está dentro aí da média do segmento de lajes corporativas que sofreu muito com a questão do home office. E esse fundo imobiliário hoje, com quase 16% de vacância, né, dos seus imóveis vagos ainda para serem alugados, está rendendo esse valor e está sendo negociado por esse preço. Imagina quando essa vacância diminuir para 10%, 7% ou 5%. O fundo tende a trazer mais dividendos e, consequentemente, valorizar o seu preço em mercado. É isso que a gente chama de estratégia de compra de vacância no mercado de fundos imobiliários. É quando você compra um fundo imobiliário com muita qualidade, descontado, com a vacância um pouco alta e que tem uma possibilidade de decréscimo dessa vacância ao longo do tempo, para que assim você ganhe com a valorização. Por isso que, na minha concepção, o PVBI neste momento é sim uma das grandes oportunidades de mercado. O segundo fundo imobiliário que eu considero uma grande oportunidade nesse momento é o fundo de galpão logístico BTLG11, fundo aí gerido pela BTG Pactual. No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, é um fundo que está sendo negociado por R$ 96,86, tá? Só que no último mês é um fundo que teve uma valorização de quase 2% aí dentro da sua cota. E neste momento é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né? Ele tem um valor patrimonial de R$ 103,84 e um PVP de 0,94, cerca de 6% abaixo do seu valor patrimonial. E nos últimos meses é um fundo que vem entregando 78 centavos por cota. E para mim, um dos maiores destaques do BTLG11 está na sua qualidade e localização dos seus ativos. Se a gente dá uma olhada aqui no relatório gerencial, a gente vai perceber o seguinte: a grande parte dos seus imóveis está no raio 30 ou 60 quilômetros do centro de São Paulo. Isso para uma grande empresa é extremamente importante. É isso que faz com que o consumidor final receba o seu produto em 48 ou até em 24 horas. Quando a gente pode olhar aqui no relatório gerencial, quais são as empresas que alugam galpões logísticos do BTLG11? A gente tem Açaí Atacadista, BR Foods, Mercado Livre, Ambev, Unilever, Natura, Shopee, Coca-Cola, Nestlé, Claro, entre outras grandes empresas multinacionais. Isso por si só já mostra a grande qualidade que esse fundo imobiliário possui. Outra coisa que me chamou bastante a atenção é o histórico do fundo imobiliário. E o ano de 2024 foi um ano muito especial para o BTLG11. Só no ano de 2024 eles fizeram cerca de 1,9 bilhões de reais em novas aquisições, 90% delas em São Paulo, 14 ativos e ainda assim ficou com caixa de 600 milhões de reais. É um fundo extremamente grande, com uma performance muito boa e que está sendo negociado abaixo de um valor patrimonial. Isso por si só já se mostra uma grande oportunidade. E antes de falar sobre o próximo fundo imobiliário, que nesse momento eu considero uma grande oportunidade, quero te apresentar a Orion Research. A Orion é uma casa de análise de investimentos, na qual você terá todos os meses no seu celular e no seu computador os principais investimentos indicados por um analista profissional de mercado, uma pessoa que trabalha todos os dias para te mostrar onde estão as grandes oportunidades no mercado. E nesse momento a Orion está com oferta especial. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer a Orion Research e as ofertas que são válidas durante essa semana.
Terceiro fundo imobiliário, agora um fundo imobiliário de papel que vai te pagar mais de 1% em dividendos ao mês. É o HGCR11, Fundo Imobiliário de Papel da Pátria. Para quem não sabe, um fundo imobiliário de papel é um fundo que investe em dívidas imobiliárias, ou seja, empresta dinheiro para que o mercado imobiliário se desenvolva e, em contrapartida, recebe esse dinheiro de volta acrescido de uma taxa. É um tipo de fundo imobiliário um pouco mais arriscado? Sim, mas é um tipo de fundo imobiliário que é necessário ter dentro da carteira. E quando você sabe o porquê comprar, quando comprar, a qual preço pagar por esse fundo imobiliário, é um fundo que tem os seus riscos muito diminuídos. E o HGCR, na minha concepção, é uma ótima opção. No momento que eu estou fazendo a gravação, R$ 94,59 é o preço de cota desse fundo imobiliário. É um fundo que teve até uma queda de preço aí nos últimos 30 dias, um pouco mais aí de 1% de queda de preço. Nesse momento é um fundo que vem negociando um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, tem um valor patrimonial de R$ 95,61 e no último mês pagou R$ 1,05 por cota, ou seja, mais de 1% livre de imposto de renda. Um dos grandes destaques do HGCR, na minha concepção, são os seus indexadores, ou seja, a qual indexador cada dívida está atrelada. E aqui a gente pode ver no relatório gerencial que 87% das suas dívidas imobiliárias estão atreladas a IPCA mais 8,1%. É bastante coisa, sabe? Porque o IPCA médio no Brasil, nos últimos tempos, varia entre 4% a 6%. Vamos pegar uma média aqui de 5%. 5 mais 8,1, a gente consegue aqui uma taxa de retorno de cerca de 13%. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas a Selic hoje está em 14,25%. Porém, a grande questão é o seguinte, esses indexadores aqui, você irá carregar por vários e vários anos. E a Selic varia a cada 45 dias. Pode ser para cima, pode se manter ou pode cair, como é a tendência geral de mercado. A partir de 2026, a Selic começar a baixar. Porém, em um fundo imobiliário como esse, você consegue manter uma taxa bastante alta por vários e vários anos. E isso, para mim, é saber investir com inteligência, estratégia e performance no longo prazo. E para quem gosta de fundo imobiliário considerado barato, trago agora o GARI 11, fundo imobiliário da Guardian de Varejo, que nesse momento é negociado por R$ 8,50. Muita gente fica com aquele preconceito, poxa, fundo imobiliário abaixo de R$ 10 geralmente não tem qualidade. Muito pelo contrário, o GARI concentra dentro aqui da sua operação ativos de muita qualidade e uma gestora que vem fazendo um ótimo trabalho em mercado. Esse fundo vem pagando nos últimos meses cerca de 8 centavos por cota e está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Ele tem um valor patrimonial de R$ 9,18 e está com desconto aqui de cerca de 6% por cota. O GARI 11 é composto por aproximadamente 40 imóveis logísticos diferentes e, como você pode ver aqui nessa imagem, são imóveis espalhados por todo o país para grandes empresas varejistas como Carrefour, Pão de Açúcar e Grupo Mateus. Outro destaque do GARI 11 são seus contratos atípicos, ou seja, contratos de longo prazo. São aqueles contratos que são fechados com esse tipo de empresas para 10, 20 ou 30 anos. Como a gente pode ver aqui, a gente possui vários contratos com vencimento para 2041, 2038, 2047 e por aí vai. Isso para o investidor de longo prazo é bastante segurança. Você tem a certeza que o contrato ou será concluído no final desse tempo, ou se de fato a empresa decidir rescindir o contrato, você terá como multa o restante dos aluguéis que deveriam ser pagos. É bastante segurança, fundo sendo descontado em mercado e que paga um dividendo de quase 1% ao mês. Isso aqui, na minha concepção, é bastante interessante. Além dos seus dividendos, o GARI 11 pode te trazer um potencial de valorização bem interessante. Eu considero que esse fundo imobiliário, nos próximos meses, pode tranquilamente ultrapassar os R$ 9,00 por cota e, para mim, sim, é uma ótima oportunidade de mercado ainda por esse preço. Quinto e último fundo imobiliário, um já velho conhecido de muitos investidores, é o IRDM11. Fundo imobiliário que já tem uma longa história em mercado, porém nos últimos tempos ficou um pouco de lado de muitos investidores por ter o seu preço de cota em queda e o seu dividendo também em queda. Porém, a gestão começou a fazer um trabalho
bem interessante nos últimos meses e o que na minha concepção agora se transforma em uma excelente oportunidade. No momento da gravação desse vídeo, o fundo está sendo negociado a R$ 70,36, uma valorização de impressionantes 11,58% no último mês, e eu considero que esse fundo imobiliário ainda tem um potencial bem interessante de se valorizar ainda. No momento, é um fundo que está sendo negociado com PVP de 0,88, ou seja, 12% de desconto sobre o seu valor patrimonial, e vem pagando um dividendo de 80 centavos por cota, ou seja, é um fundo que paga bem acima do 1% ao mês. E para mim, um dos grandes destaques do IRDM está nos indexadores da sua dívida. 70% das suas dívidas está indexadas ao IPCA. Lembrando que essa é a média da inflação brasileira, que vem muito forte nos últimos tempos. Vamos lembrar desse último mês de fevereiro que a inflação veio acima do 1%. E esse fundo ainda tende a repassar essa inflação para os próximos meses, ou seja, é um fundo que, na minha concepção, tem um grande potencial de entregar 80 centavos ou mais de dividendos já nos próximos meses. Outra vantagem do IRDM está na sua saúde financeira. Cerca de 53 centavos por cota está acumulado na reserva financeira do fundo imobiliário. Isso garante que, mesmo em meses que o fundo imobiliário passe por alguma dificuldade, o gestor tenha de onde tirar recursos para manter a média de dividendos do fundo imobiliário. Então, é um fundo que tende a continuar entregando 1% ou mais em dividendos ao mês. Então, esses são os 5 fundos imobiliários que eu considero com grande oportunidade nesse momento. É lógico, eu poderia fazer um vídeo com 20, 30 oportunidades, porque o mercado de fato está cheio, mas eu escolhi esses 5. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessas minhas escolhas e da minha análise. E antes que eu esqueça, para você ganhar essa cópia do meu livro autografada, comente o que você achou do vídeo. Eu vou selecionar um dos comentários aqui abaixo para enviar essa cópia inteiramente gratuita na sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.